A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de EBD em Foco. Me chamo Herberson e neste vídeo vou apresentar a nova revista da editora CPAD da lição de adultos, essa revista aqui, que é a revista do primeiro trimestre do ano 2024. Então você que é professor da EBD, aluno da EBD e quer conhecer mais sobre essa nova revista, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Vou apresentar aqui as lições dessa revista, vou apresentar aqui também como que você consegue material para ministrar uma aula de excelência na EBD, como que você vai preparar suas aulas e como que você vai ministrar aulas de excelência. Então assista esse vídeo até o final, tenho certeza que aqui você vai aprender muito, né? Eu vou apresentar alguns livros também que vão servir de apoio para você ministrar uma aula de excelência na EBD usando esta nova revista, capa muito bonita, gostei muito da capa dessa revista, gostei do conteúdo, já dei uma lida aqui nessa revista e realmente é um material de excelência, então nós não podemos perder este novo trimestre. Então convido você não somente a assistir esse vídeo, mas também comparecer nas aulas da EBD da sua igreja e também acompanhar aqui no EBD em Foco. Você sabe que no EBD em Foco nós compartilhamos aqui material de apoio para essas lições, subsídio em vídeo, áudio, PDF, slides em PowerPoint, isso mesmo. Nós temos os slides dessa revista para você ministrar na sua igreja uma aula com um audiovisual de excelência. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado e nós temos muitas novidades no EBD em Foco neste novo trimestre. Se Deus quiser, vamos retornar com o vídeo de destaque. Nós tivemos aí um probleminha e não gravamos o vídeo de destaque do último trimestre, mas neste novo trimestre nós vamos gravar, se Deus quiser, o vídeo de destaque. Então conto com a oração dos irmãos para que dê certo esse projeto. E também eu pretendo lançar neste novo trimestre os slides da revista de discipulado. Isso mesmo, você que trabalha com discipulado na sua igreja, você vai ter acesso aos slides em PowerPoint para ministrar na sua igreja. É um projeto antigo e, se Deus quiser, esse projeto vai ser colocado em prática. Então, quem é assinante do EBD em Foco, além dos slides de adultos e de jovens, vai acessar também os slides de discipulado. Bem, vamos lá, vamos falar um pouco da nova revista. O título é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então aqui a gente tem uma revista que fala sobre a igreja. É importante nós falarmos realmente o que é a igreja. Existem várias visões diferentes sobre a igreja. Nos dias de hoje, muitas visões aí falando que não é necessário mais a questão da igreja como uma organização. Muitas pessoas acham que podem ser crentes e ficar em casa sem frequentar uma igreja. Então é importante nós falarmos sobre realmente o que é a igreja, qual o papel da igreja. Nós falamos sobre a questão da igreja e as missões, né? Fazer missões, isso é uma parte da função da igreja, fazer missões, mas a igreja tem muitas outras funções, muitas outras tarefas a serem realizadas e a gente precisa compreender isso. Então, esse tema é um tema muito relevante. Agora vamos falar um pouco do pastor José Gonçalves. A gente tem aqui a revista e o livro de apoio, que ajuda bastante você que é professor da EBD a ministrar uma aula de excelência. Se você tiver condições de adquirir o livro de apoio, vale muito a pena. Eu sempre leio a revista e leio o livro de apoio para ministrar as minhas aulas, além de outros livros, né, que a gente precisa se preparar melhor, né, se aprofundar mais no tema. Mas vamos falar um pouco sobre o pastor José Gonçalves. Aqui tem uma pequena biografia dele, então quem acompanha as lições da EBD sabe que ele já escreveu outras revistas, né? Então aqui diz que ele é pastor, articulista, escritor, conferencista e comentarista de lições bíblicas de adultos da Escola Dominical da CPAD. É mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, que é a FABAPA, já estudei lá também, conheço. É especialista em interpretação bíblica pela mesma instituição. É graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. É professor de grego, hebraico, teologia sistemática, já publicou vários livros pela CPAD, relacionado à EBD e também livros de outros temas. Então é um pastor muito conceituado, é pastor de igreja, conhece a realidade do povo de Deus e eu acredito que ele tem muito a nos ensinar. Eu li a revista, sempre pego a revista no início, leio a revista por completo, marco algumas coisas, destaco alguns pontos, né, e para passar essa visão geral da revista para você que é professor de EBD e vai iniciar esse novo trimestre. Bem, então aqui eu vou dar uma visão geral rápida dessas lições e indicar alguns livros. Assim, você é livre para escolher qualquer livro para estudar e se aprofundar no tema.
Só que quando a gente tem uma revista doutrinária, que vem com uma doutrina específica, é muito mais fácil os livros de teologia sistemática. Porque se você pegar um livro de teologia sistemática, por exemplo, esse aqui do Wayne Grudem, eu tenho uma outra versão da teologia sistemática do Wayne Grudem, que é a chamada de exaustiva, né? Ela é mais completa. E tem essa aqui, a teologia sistemática ao alcance de todos, que ela é um pouco mais simples. Mas aqui vai estar a doutrina da palavra de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da aplicação da redenção, doutrina da igreja e doutrina do futuro, que é a escatologia. Então, todo livro de teologia sistemática que seja um livro bom, um livro que se preze, ele vai falar da doutrina da igreja. E nesse capítulo da doutrina da igreja, você vai se aprofundar para ministrar as aulas dessa revista. Então aqui é o exemplo da teologia sistemática do Wayne Grudem. Nós temos a teologia sistemática pentecostal, que também vai falar desse tema, e temos aqui também a teologia sistemática do Miller de Erickson. Nesse momento, eu estou aqui na loja da CPAD, na cidade de Marabá, no estado do Pará. Então esses livros são da loja CPAD, então se você é de Marabá, você pode adquirir esses livros aqui na CPAD, ou você pode adquirir também no site da CPAD, ou no site de uma outra livraria. Procura a sua cidade, a livraria da sua cidade, para adquirir esses livros. Esses livros aqui, nem todos são publicados pela CPAD, né? Somente esse aqui, que é a Teologia Sistemática Pentecostal, né? Outras aqui são outras editoras, mas assim, todos os livros de Teologia Sistemática vão ter aí um capítulo, né, sobre a doutrina da igreja, que é sobre isso que nós vamos estudar. Então, basicamente, você vai precisar de um bom livro de Teologia Sistemática. Pode ser esse que eu citei, mas pode ser um outro livro de Teologia Sistemática que você tem na sua casa, que você consegue comprar talvez mais barato, e aí você vai se aprofundar, porque esses livros eles vão falar sobre a igreja, e é isso que nós vamos falar neste trimestre. Então aqui a gente tem algumas lições bem interessantes, na verdade todas são interessantes, né? Mas assim, vale destacar aqui algumas lições. Primeiro, a origem da igreja. Quando a gente fala da origem da igreja, e você vai pegar um livro de teologia sistemática, é importante você ver qual é a linha de raciocínio e a interpretação do escritor desse livro. Por exemplo, o Miller de Erickson defende a ideia que a igreja começou no Pentecostes, assim como a teologia sistemática pentecostal. Nós da Assembleia de Deus, defendemos que a igreja começou no dia de Pentecostes. Para algumas pessoas isso é muito óbvio. Claro, a igreja começou em Pentecostes, não tinha igreja antes disso. Porém, o Wayne Grudem, que é dessa teologia sistemática, ele defende a ideia que a igreja é a reunião do povo de Deus em qualquer época, e ele coloca a igreja como iniciando ali no Antigo Testamento. Então, para o Wayne Grudem, a igreja inicia lá no Antigo Testamento e não no dia de Pentecostes. Então, ele defende uma continuação. Nós defendemos uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós somos dispensacionalistas, depois eu posso explicar isso melhor, a gente tem vídeo explicando o que é o dispensacionalismo, mas nós defendemos que Antigo Testamento, Deus tratava com Israel, Novo Testamento, Deus trata com a igreja, vivemos a dispensação da igreja. Então, a gente tem essa linha de raciocínio. Então, essa lição número 1, a gente vai debater esse tema, falar sobre a origem da igreja, depois a gente vai falar sobre as imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e reino de Deus. Acho que essa lição 4 aqui vale a pena destacar, porque a gente vai falar sobre reino de Deus. É muito importante mostrar que igreja é igreja, reino de Deus é reino de Deus. Na verdade, a igreja faz parte do reino. O reino é algo muito mais amplo, não pode misturar as coisas. A missão da igreja, na lição número 5, a gente vai falar das várias missões, né, da igreja. Fazer missões, pregar o evangelho é uma missão da igreja, mas tem outras missões. Vamos falar aqui também da questão da igreja ser um organismo e uma organização. Isso é um debate muito grande aí sobre o que é o organismo, o que é a organização. É necessário a igreja ser uma organização? Como organização, ela é humana ou é divina? Então, muitos vão defender que não precisa ser uma organização, por isso surgem os desigrejados. Então, aqui é um tema que a gente vai debater sobre essa questão dos desigrejados. O ministério da igreja, de disciplina na igreja. O que é a disciplina na igreja? Como que a disciplina foi aplicada na nossa igreja no passado? Como que é aplicada hoje? Será que a igreja hoje aplica disciplina? A gente precisa ver também esse tema. Vamos falar sobre batismo e Santa Ceia, que são as duas ordenanças que nós seguimos do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vai fazer até um contraste com a Igreja Católica, por exemplo, que defende não somente como ordenanças, mas como sacramentos, que confere graça, né? Então, de acordo com a Igreja Católica, o batismo, a ceia, né, que chama de Eucaristia, e tem
outros sacramentos que conferem graça, mas a gente não interpreta dessa maneira. Então vale a pena a gente se aprofundar nessas lições, até mesmo porque tem divergência entre os evangélicos. Tem evangélicos, por exemplo, que batiza criança, a igreja presbiteriana é assim. Tá? Então a questão da Santa Ceia também tem muita polêmica, então vale a pena a gente debater esse tema. Né? A gente vai falar também do culto da igreja, o papel da pregação do culto e o poder de Deus na missão da igreja. Então essas últimas lições também, elas são muito importantes com relação à organização da igreja, como que a igreja se organiza. Tem os modelos de organização da igreja, que é o modelo presbiteriano, modelo episcopal, modelo congregacional. A Assembleia de Deus tem um modelo específico, que é meio que uma mistura aí do congregacional com o episcopal. Enfim, a gente vai debater essa questão dos modelos, da liturgia. Então, assim, é uma lição muito boa, muito importante, muito interessante, que a gente precisa se aprofundar. Então, por isso que eu convido você a estudar mais e mais e se aprofundar nesse tema. Eu senti falta aqui, nessa revista, da questão da tecnologia. O pastor não entrou muito na questão da tecnologia, da modernidade, das redes sociais. Eu acho que ele poderia colocar uma lição nesse sentido, porque hoje tem a questão da transmissão do culto ao vivo, na internet, culto online, enfim, teve a pandemia, né? Acabou a pandemia, mas ainda continua isso e, enfim, eu acho que deveria entrar um pouco essa questão da adoração, do culto, tudo isso relacionado à tecnologia nos dias de hoje poderia ter uma lição nesse sentido, mas nada nos impede de abordar esses temas durante as nossas ministrações. A gente está aqui para aprender, né, e a gente vai sim trazer também novos temas para a lição. Amém? Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo e vou reforçar aqui que na plataforma EBD em Foco você encontra conteúdo de apoio, de suporte para esta lição, para essa revista, né? Para todas as lições dessa revista, slide em PowerPoint, subsídio em vídeo, PDF, em áudio, conteúdo extra. Nós temos mais de 750 slides que já foram postados no EBD em Foco de adultos e jovens desde 2017 e nós vamos disponibilizar esses slides em PDF, nós vamos salvar todos em PDF e vamos disponibilizar na nossa plataforma gratuitamente. Como que isso vai te ajudar? Por exemplo, vai ter aqui uma lição que vai falar sobre batismo. Já tivemos várias lições sobre batismo no passado, desde 2017 até hoje. Então, essas lições, elas podem te ajudar. Vai estar disponível para você gratuitamente. Temos lições sobre Santa Ceia, lições sobre dons, ou seja, vários temas que serão abordados aqui, que já tivemos no passado, que você pode baixar o slide gratuitamente, melhorar a sua aula, quem sabe usar na sua aula para enriquecer. Então isso vai ser disponibilizado em PDF gratuitamente. O PowerPoint somente para assinantes. Lembrando que essas são as lições antigas, que eu vou disponibilizar gratuitamente. As lições atuais dessa revista serão disponibilizadas apenas em PowerPoint e apenas para assinantes do EBD em Foco. Quero saber como me tornar um assinante? Na descrição do vídeo tem o link para o nosso site e tem também o nosso WhatsApp que você pode falar conosco. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Amém? Então é isso. A paz do Senhor. A gente se vê durante o trimestre.